Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Monitoria de Algoritmos e Programação da UFES. Eu me chamo Enzo Cauã e no vídeo de hoje nós vamos fazer um exemplo prático sobre classes. Este será o enunciado da questão que iremos trabalhar. Desenvolva um programa em Python para organizar, guardar e buscar salas de aulas da UFES que atendam aos requisitos desejados. Para tanto, você deve criar uma classe chamada sala com os seguintes atributos: um código alfanumérico, exemplo PAT58, tamanho, que será um caractere P, M ou G, e a quantidade de carteiras, que será um valor numérico. Os módulos e suas salas devem ser guardadas em um dicionário, no qual a chave é o código alfanumérico do módulo, exemplo, M1 corresponde ao módulo 1 e assim por diante, e o seu valor, uma lista de salas. Lembre-se que cada sala é um objeto da classe sala. Criar um menu no programa principal com as seguintes opções: 1. Cadastrar salas. 2. Buscar e mostrar o tamanho e a quantidade de carteiras de uma determinada sala desejada. Alterar a quantidade de carteiras de uma determinada sala desejada. E 4. Listar as duas maiores salas de um determinado módulo, considerando a quantidade de carteiras. Você deve criar uma função ou procedimento para cada uma dessas opções. Na opção Cadastrar salas, lembre-se de que é necessário verificar se o módulo e a sala já existem na estrutura de dados antes de cadastrá-los. Na opção Alterar a quantidade de carteiras de uma sala, mostrar previamente todos os dados da sala e perguntar ao usuário se realmente deseja alterar. Se sim, faça a alteração na quantidade, caso contrário, mantenha os dados inalterados. Na opção Listar as duas maiores salas de um módulo, não deve ser utilizada a função max, sorted, nem outras funções. Bom, pessoal, vamos começar agora o nosso código. A primeira parte que a gente sempre cria com um código que envolva a classe é criar a classe. Como nossa classe aqui a gente deu o nome dela, né, de sala, a gente inicia sempre a elaboração de uma classe criando o seu método construtor, que seria o def, underline, underline, init, underline, underline. Em seguida, a gente passa os parâmetros desse método, sempre tem o parâmetro self, em seguida o código, o tamanho e a quantidade de cadeiras na sala. Agora a gente vai criar esses atributos na classe, então o self, ponto, cada um desses atributos, no caso código, tamanho e quantidade. Bom, vamos iniciar agora criando nossa primeira função. A primeira função que a gente vai criar vai ser o cadastro de salas. Iniciar com o cabeçalho da função, que vai ser o def cadastrar salas. Vamos passar aqui a lista de parâmetros, que nesse caso vai ser só o dicionário de módulos. Mais na frente, no código principal, a gente vai especificar o que vão ser essas variáveis. Inicialmente, a gente vai solicitar ao usuário para informar o código alfanumérico do módulo que ele deseja cadastrar essa sala, então através de um input. Em seguida, a gente vai precisar acessar essa lista de salas que estão no dicionário. Para isso, a gente tem algumas formas. A que a gente vai utilizar vai ser utilizando a função get, porque existe a possibilidade da lista não existir no dicionário. Então a gente vai atribuir a variável lista underline salas vai ser igual ao dicionário de módulos ponto get. A gente passa como parâmetro para essa função módulo e o que ele deve retornar caso não exista. Então, nesse caso, ele recebe a variável módulo e o 0 é caso não exista, ele não encontra essa variável módulo. Em seguida, a gente vai solicitar ao usuário os valores dos atributos da classe. Então, a gente vai solicitar para o usuário aqueles mesmos atributos que a gente solicitou lá em cima. Então, vai ser o código que vai ser para ele informar, o código alfanumérico da sala, o tamanho, onde ele vai informar se a sala é de um tamanho P, M ou G. E informar também a quantidade de cadeiras, que vai ser uma variável do tipo int. Então, através do input, ele vai dizer a quantidade de cadeiras que tem naquela sala. Em
Em seguida, a gente vai adicionar uma verificação aqui, que é para verificar justamente o que a gente fez antes com o get, que é verificar se a lista de salas ela existe no dicionário. Caso não exista, ele precisa criar para garantir que você não tente acessar um valor inexistente e o programa dê erro. Então ele vai verificar if lista salas for igual a zero, que é o que a gente definiu como retorno do get, caso ele não encontre. Então, se essa lista não existir, ele vai criar ali agora, então lista salas, a gente inicializa ela. E aí agora vai vir a criação do objeto da classe sala. Então a gente vai atribuir um nome a ela, que vai ser sala, chama a classe e passa para ela como parâmetro os atributos que a gente quer. Então o código, o tamanho e a quantidade que foram informados anteriormente. Em seguida, a gente vai adicionar esse objeto, sala, à lista de salas. Então a gente vai pegar o lista salas, ponto append, e vai atribuir a ele a variável sala. E agora a gente vai adicionar, atualizando a lista de salas. Então a gente vai atribuir novamente o módulo, essa nova lista de salas, com essa sala que a gente adicionou. Então você precisa acessar o dicionário módulos com a chave do módulo que você quer e atribuir a ela essa nova lista de salas. Ou seja, o que você está fazendo aqui é atualizar a lista de salas que você tem salvo lá no dicionário. Um print para informar o usuário que a sala está sendo cadastrada. E aí agora a gente vai partir para o caso em que a lista de salas ela já existe no dicionário. Então a gente não vai precisar criar uma nova. Então a gente vai utilizar um else. A gente tem que adicionar, como essa lista já existe, então existe a possibilidade da sala já existir também. Então a gente tem que adicionar mais uma verificação, que é para verificar se a sala ela já existe nessa lista. Então a gente vai utilizar uma estrutura de repetição do tipo for, onde a gente vai iterar sobre a lista de salas, que é uma lista de objetos. Então a cada iteração, a variável objeto vai ser um dos objetos da classe sala que estão presentes nessa lista. A gente vai comparar se o objeto.código, ou seja, o atributo código desse objeto da lista de salas, ele é igual ao código que o usuário informou anteriormente. Se ele percorrer essa lista e em algum momento ele encontrar esses códigos iguais, ele vai printar que a sala já existe e vai retornar saindo da função. Caso a sala não exista, a gente vai adicionar ela na lista que já existe. Então a gente vai utilizar, inclusive, a mesma estrutura que a gente utilizou anteriormente, de criar o objeto tipo sala, dar append e adicionar no dicionário. Adicionar novamente o print que informa o usuário que a sala foi cadastrada. Bom, partindo agora para a próxima função, vai ser a função de busca de salas. Então, criando o cabeçalho da função, vai ser o buscar salas. Como parâmetros, ela vai receber a lista de salas e a sala que a gente deseja buscar. No caso, o código da sala, né? Primeiro, a gente precisa verificar se essa sala existe na lista. Consequentemente, a gente vai encontrar ela, né, se a gente verificar, utilizando a mesma estrutura que a gente utilizou anteriormente, for objetos em lista salas, percorrer a lista de objetos e identificar se o atributo código de algum desses objetos é igual ao código que foi passado como parâmetro para a função. Se ele encontrar algum, ele vai printar os valores da classe, né? Então ele vai printar o atributo código, o atributo tamanho, o atributo quantidade, informando para o usuário que essa sala ela existe.
A gente vai utilizar também uma parte do retorno aqui, que vai ser para a gente poder utilizar essa função de busca posteriormente na função de alterar a quantidade. Porque para você fazer alguma alteração, você vai precisar primeiro encontrar essa sala. Então a gente já deixa essa função pré-pronta para quando você precisar utilizar ela para fazer alguma alteração. Então nesse caso ele retorna um objeto que seria a sala em que ele encontrou. A gente adiciona também o caso ele não encontre a sala, então ele precisa informar o usuário que não encontrou. A gente coloca um print, sala não encontrada. Bom, partindo agora para a próxima função, vamos fazer a função de alterar quantidade, criando um cabeçalho dela, né? Alterar quantidade. Os parâmetros vão ser o mesmo da função de busca, então vai ser a lista de sala e o código de salas. Como eu disse anteriormente, a gente fez a função de busca já pensando nessa função de alterar a quantidade. Então a gente vai utilizar a função que a gente já criou anteriormente nessa função também. Então ele vai buscar a sala que o usuário deseja. Então ele vai atribuir à variável sala o retorno daquela função, que no caso, se ele encontrar, vai ser o objeto. Se ele não encontrar, ele retorna 0. Passando os mesmos parâmetros que a gente passa anteriormente, a lista de salas e o código. A gente vai inicializar também a variável alterar. Essa variável alterar, ela vai ser a variável de controle que a gente vai utilizar para a estrutura de repetição, que a gente vai utilizar para perguntar ao usuário se ele de fato deseja alterar a quantidade dessa sala. Então a gente vai adicionar aqui uma verificação caso a sala não exista, que existe essa possibilidade, né? Ele buscar uma sala que não existe. Então, se por acaso a função buscar sala retorna 0, que é quando ele não encontra uma sala, a gente sai da função. E como ele já imprime anteriormente, ele vai informar que a sala não foi encontrada. A gente vai agora criar a função, a estrutura de repetição, que enquanto o usuário não informar uma entrada válida, ele vai continuar solicitando. Então a gente utiliza o not_in, que ele verifica se a variável alterar ela se encontra dentro daquela string. Então a gente vai solicitar ao usuário para digitar S ou N, que facilita esse tratamento. A gente vai colocar que o alterar agora ele é um input, né? Então vamos passar para o usuário, se ele perguntar se ele deseja alterar essa quantidade, informar para ele também que ele tem que informar S ou N. E aí agora passamos para as verificações. Então, se alterar estiver dentro de S, ou S maiúsculo, S minúsculo, né? Então, se o usuário digitar que quer alterar a quantidade, ele pede para o usuário informar essa nova quantidade, pedir um valor inteiro, né? Como o atributo da classe é um valor inteiro, então a gente tem que passar o mesmo tipo de variável. Pede para o usuário informar a nova quantidade de cadeiras. Em seguida, a gente vai pegar sala.quantidades, né? Que é o atributo daquele objeto que a gente já buscou anteriormente, e vai alterar o valor dele para a nova quantidade que o usuário informou. E vai printar para o usuário também que a quantidade foi alterada. Criando também agora a condição, caso o usuário informe que ele não deseja alterar a quantidade, então ele pergunta se o alterar estiver dentro de N maiúsculo e N minúsculo, ele entende que você está dizendo que não quer alterar, então ele vai printar a quantidade de cadeiras não alterada. E agora a gente adiciona a condição caso o usuário digite uma entrada inválida.
Então ele vai printar. Perdão que eu esqueci de colocar o return antes, né? Que faz a função encerrar. Então ele não exibe mais nada do que está dentro da função. E aí agora voltando para o else, a gente dá o print entrada inválida, pede para o usuário digitar um novo valor. Justamente por isso que a gente utiliza a estrutura while, que é enquanto o usuário não digitar um valor válido, ele vai ficar repetindo até que o usuário digite um valor que o seu código aceite. Partindo agora para a função que identifica as maiores salas. Então vamos criar ela aqui, né? Criando o cabeçalho dela, seria o nome maiores salas, né? Vamos adicionar aqui como parâmetro a lista de salas. Inicializar as variáveis que a gente vai utilizar. Como a gente vai precisar fazer algumas comparações, então a gente tem que inicializar as variáveis em algum valor. Como a gente está procurando maior, não tem problema inicializar como 0. Então a gente inicializa o maior sala 1 e o maior sala 2, que seriam justamente o valor das duas maiores salas. E a gente inicializa também as variáveis sala 1 e sala 2, porque a gente precisa saber a quantidade e o nome das duas maiores salas. A gente adiciona também uma verificação, que é caso você tenha uma lista com duas ou menos salas, você não tem como saber quais são as duas maiores. Então, a gente cria uma condição do código para uma situação adversa. Então, a gente verifica se o tamanho da lista de salas for menor ou igual a 2. Nesse caso, a gente usa uma lógica inversa, né? Então, se for maior ou igual a 2, ele executa. Agora a gente vai adicionar o laço de repetição, que vai percorrer a lista e fazer a comparação, né? A gente utiliza aquela mesma estrutura que a gente já viu anteriormente, então for objeto em lista salas, a gente percorre a lista de objetos e a cada iteração objeto vai ser um dos objetos daquela lista. A gente faz uma verificação se o objeto.quantidade ele for maior do que o maior sala 1, então seria a maior sala de todos, né? Se ela for, ele faz algumas trocas, que ele vai pegar o maior sala 2, atribuir o valor ao maior sala 1. Então, o maior sala 2 é a segunda maior sala. Então, ele atribui o valor da maior, atribui também o nome. Então, a primeira maior sala passa a ser a segunda. E a primeira maior sala passa a ser a sala atual que a gente está comparando na lista de objetos. A gente faz também a troca do nome. A gente adiciona também a condição caso o objeto.quantidade seja maior somente do que o maior sala 2. Então você pode ter as duas situações. E aí, nesse caso, a atribuição é mais simples. Você só atribui o maior sala 2 à quantidade do objeto que você está verificando agora e faz o mesmo procedimento para o nome. Então, maior sala 2 igual a objeto.quantidade e sala 2 vai ser igual a objeto.código. A gente adiciona também agora a exibição, então o que vai ser informado para o usuário. Então, print, a gente utiliza o printf para poder printar as variáveis organizadas. Então, a gente vai colocar aqui o maior sala, vai ser a sala com a sala 1, né? Então, a gente vai printar o código dessa sala e vai dizer também qual é a quantidade de cadeiras nessa sala. Então, maior sala, entre colchetes, sala 1, com maior sala 1 também entre colchetes de cadeiras, né? A gente utiliza o print formatado para exibir a maior sala e o seu valor. A gente utiliza também a mesma estrutura para dizer qual é a segunda maior sala, alterando agora o nome das variáveis para ele corresponder à variável da segunda maior sala, né? Adicionando também a condição, caso você tenha menos de duas salas na lista para você comparar, então informando ao usuário que você tem um número insuficiente de salas para você fazer essa comparação e ter uma exibição adequada. Então você fala número insuficiente de salas para determinar as duas maiores. Bom, vamos criar agora uma função auxiliar que ela vai ser muito utilizada no código principal, que é uma função para obter as listas
a partir do dicionário. Essa função é importante criar porque você vai precisar repetir muito isso durante o código principal, principalmente porque a gente utiliza as listas como parâmetro das outras funções, então é importante que você garanta que essas listas vão ser adquiridas adequadamente. Então a gente passa como parâmetro o dicionário de módulos e o módulo que você deseja procurar, e a gente atribui ao lista salas o dicionário de módulos, .get, o módulo, vírgula zero, ou seja, ele vai percorrer no dicionário de módulos e se ele encontrar, ele retorna o valor do módulo que você deseja procurar, caso contrário, ele retorna zero. Aí a gente vai verificar se o lista salas for igual a zero, ou seja, ele não encontrar. Você vai printar que o módulo não foi encontrado. E aí você vai retornar zero, por questões de lá na frente do código vocês vão entender por quê. Caso contrário, ele retorna a própria lista. Indo agora para o código principal. Criando aqui, né, a nomenclatura padrão, main. A gente começa inicializando as variáveis principais, né? Bom, a gente inicializa primeiro o dicionário módulos, igual ao dicionário vazio. A gente inicializa também a opção, que vai ser a variável de controle do laço de repetição, e também o que vai definir qual opção vai ser executada. A gente agora cria a repetição do menu. Então, while opção for diferente da opção que a gente determinou como opção para encerrar o programa. Nesse caso, como a gente só tem 4 opções, a opção 5 ficou como a opção de encerrar o programa. Criar um print aqui para formatar o menu de uma forma esteticamente agradável, né? Então, criar lá o menu principal, o título, né? Printar agora as opções. Então a gente utiliza aqui, poderia ser vários prints, um a cada linha, mas aqui a gente vai utilizar um único print e o contrabarra N, né, para poder fazer a quebra de linha. Então na opção 1 a gente vai adicionar aqui o cadastrar pessoas, cadastrar salas. Utilizo o contrabarra N como quebra de linha, né? Na linha seguinte, a gente vai colocar a opção 2. A opção 2 é a de mostrar a quantidade de cadeiras numa sala. Então, seria o equivalente à função de busca, né? Ele busca e exibe esses valores. Na opção 3, a gente vai ter a opção de alterar a quantidade de cadeiras na sala. Utiliza novamente o contrabarra N para pular de linha. A gente adiciona a opção 4, que é a opção de listar as 2 maiores salas. E na opção 5, a gente utiliza para encerrar o programa. Fecho parênteses do print certinho. E aí agora a gente vai criar a validação da entrada de opção. Então, try vai ser o try opção, né? A pessoa vai digitar um valor int de acordo com as opções disponíveis. Então a gente pede para o usuário escolher a opção que ele deseja executar. Nesse caso, como nossa entrada é do tipo int, a gente precisa novamente validar usando o except, caso ele encontre value erro, que é quando o usuário digita um valor diferente da variável que você está executando. Então, como é um int, por exemplo, se o usuário digitar
uma string, um valor, uma variável do tipo str, ele não corre o risco do seu código executar, dar erro e encerrar a execução. Informa também o usuário para informar um número válido. A gente utiliza o continue, que é para forçar ele ir para a próxima execução do while. E agora a gente vai criar os ifs com cada opção. Então, eu tenho o if, opção 1, que seria a opção de cadastrar salas. A gente passa para ele como parâmetro o dicionário de módulos, que a gente inicializou anteriormente. A gente tem a opção 2, que a gente vai utilizar aquela função auxiliar que a gente criou. Então, a gente vai pedir para o usuário para ele dizer qual módulo ele deseja mostrar, buscar a sala, né? Então, eu quero uma sala do módulo 1. Ele vai ter que informar aqui o código do módulo. A gente vai utilizar também lista salas, vai ser igual àquela função que a gente criou anteriormente, né? Que seria a função de obter listas de salas. A gente passa como parâmetro o dicionário de módulos que a gente criou anteriormente e a variável módulo que a gente criou agora, né? A gente utiliza também uma condição da função obter lista salas, que é, caso essa lista seja vazia, ele retornaria zero. Então a gente utiliza, se lista for diferente de zero, ou seja, se ele de fato retornar uma lista, ele vai e executa o restante do código, senão ele vai exibir que aquele módulo não existe e que você precisaria teoricamente criar ele. A gente pede para o usuário informar o código da sala também, que ele deseja buscar, e aí a gente passa para a função buscar sala a lista daquele módulo e o código da sala que ele deseja buscar. A gente tem também a opção 3. Na opção 3, a gente vai utilizar as mesmas funções que a gente utilizou anteriormente nos outros módulos, na outra opção. Então, pedir para o usuário informar o módulo, aquela questão de solicitar a lista de salas. Por isso que eu falei que é importante você modularizar o seu código bem, porque em todas as opções que a gente tem aqui a partir daqui, a gente vai precisar novamente solicitar essa lista de módulos. Quando você já tem uma função modularizada, você evita a repetição de código. A gente utiliza a mesma função ali de verificar se a lista é zero. E a gente chama a função alterar quantidade. Então a gente passa a lista de salas e o código da sala, né? Na opção 4, onde ele pede para você listar a maior quantidade, as duas maiores salas. Então também, de novo, a gente utiliza aquele mesmo padrão, pedir o módulo para o usuário e pedir para ele listar e pedir para ele buscar a lista de salas, né? Utilizando a função obter salas. A verificação se a sala é diferente de zero, né? Se a lista de salas é diferente de zero. E aí aqui a gente simplesmente chama a função maiores salas, passando como parâmetro a lista de salas. A gente adiciona também a opção 5, né? Que é quando o usuário encerra o programa. E aí ele vai printar para o usuário uma mensagenzinha, né? Para entender que o programa foi encerrado. Então ele vai colocar ali que é a opção exibir, né? Programa encerrado. Dá um até mais para o usuário também, né? Para ele entender que de fato o código encerrou. Adicionar também a opção do else, que é caso o usuário digite um valor válido, um número mesmo, porém ele digite uma opção fora do escopo dessa função. Então ele digite um valor 6, 7, 8, outro número que não está dentro do que está previsto aqui nas opções. Ele vai exibir que é uma opção inválida e pedir para o usuário tentar novamente. Adicionar também a chamada da função principal, né? Que é o que executa o código quando você chama ele a primeira vez. Então if name igual a main, você chama a função main. Bom, agora com o nosso código finalizado, algumas informações que eu preciso passar para vocês. Algumas variáveis durante a elaboração do código, elas ficaram erradas, mas aí foram erros de gravação que foram consertados já. Um exemplo disso é na variável alterar ali, que é uma variável de controle. Antes ela estava apenas os dois tracinhos
de uma string vazia, mas ele precisa ter de fato o espaço. No sala ali ele não teria problema, mas no alterar ele precisa, por causa do while. Durante o menu principal também teve algumas opções que aí estava só if lista antes. Todas essas correções vão estar disponíveis no código que vai estar na descrição. Agora, testando o nosso código, a gente tem primeiro a opção 1 de cadastrar, então onde o usuário informa a opção que deseja, o módulo, informa o código da sala, o tamanho da sala e a quantidade de cadeiras. E ele vai exibir que a sala foi cadastrada. Novamente, cadastrando outra sala no mesmo módulo. Então, nesse caso, cadastrando o PAT 12, né? Com a quantidade diferente de cadeiras. De novo, cadastrando mais uma sala. Então, dessa vez, o PAT 13. Com outras características também. Tem agora o teste também de você tentar cadastrar uma sala que já existe. Então, informando o módulo 1 e a sala PAT 12, que já existe. Ele pede o tamanho da sala novamente e a quantidade de cadeiras, mas ele exibe ali que a sala já existe, então sala existente. Agora na opção 2 de mostrar a quantidade de uma sala, pedindo para mostrar a sala do PAT 11, então ele exibe ali sala, tamanho e a quantidade de cadeiras. Utilizando a opção 3 também de alternar novamente no PAT 11, ele exibe as informações novamente e pergunta se o usuário deseja alterar a quantidade. Se o usuário informar uma nova quantidade de cadeiras, ele exibe quantidade alterada. E agora na opção 4, quando a gente pede para ele listar as maiores cadeiras do módulo 1, ele diz lá a maior sala e a segunda maior sala pela quantidade. E utilizando a opção 6, que seria uma opção inválida, ele aparece a opção inválida, tente novamente. E a opção 5 para encerrar o programa, ele encerra e exibe para o usuário lá, programa encerrado, até mais. Bom, gente, nosso vídeo de hoje foi isso. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no nosso site, no Instagram e no YouTube. Muito obrigado.